Olá, irmãos, boa noite para vocês. Hoje nós vamos falar sobre Isaías capítulo 6. Antes da gente entrar no texto, quero fazer uma breve introdução. Algumas coisas que nós temos trabalhado como comunidade, algumas coisas que têm sido desafiadoras para nós no tempo em que nós estamos vivendo, né? O Antigo Testamento, é preciso que haja uma clareza muito grande na nossa compreensão de como ele representa as realidades espirituais. Tem gente que nem sempre compreende isso, tem gente que busca uma certa literalidade em algumas passagens que são de natureza mitopoéticas, e é muito difícil a gente conseguir separar aquelas que são absolutamente literais daquelas que são apenas histórias que possuem algum tipo de moral. No geral, nós não devemos fazer esse tipo de juízo, porque isso vai implicar em uma certa conveniência. Você vai pegar aquilo que te favorece e vai dizer então que isso é apenas uma figura de linguagem, e aquilo que não te favorece, não, desculpa, ao contrário, o que te favorece você vai ler literalmente, o que não te favorece você vai tentar relativizar a partir de uma certa perspectiva de ser apenas uma figura de linguagem, algo do tipo. A melhor maneira de se ler a Escritura é que você leia como ela se apresenta. No entanto, para algumas coisas se assentarem no nosso entendimento, é necessário que a gente compreenda as diferentes expressões da sua linguagem. Por quê? Porque você pode ler alguma coisa e falar, como pode isso ter acontecido desta forma? Então, compreendendo o estilo pelo qual o texto se apresenta, você vai compreender que mesmo aquilo que é contado dentro de uma perspectiva que parece mitopoética, ela é referência a fatos e a fatos que correspondem à verdade. Por isso nós dizemos que ela é palavra de Deus. Mas é também importante, como eu já disse, que você saiba que o Antigo Testamento é uma materialização através de toda uma narrativa que é o testemunho da história do povo de Deus na Antiguidade e que representa exatamente o conceito das realidades espirituais. E é por isso que toda a Escritura ela é útil para a nossa edificação. E é por isso que tudo isso que nós estamos trabalhando ao longo desse ano, falando sobre a história de reis, de heróis, de batalhas, você olha e fala, poxa, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo tem a ver com a nossa vida. O que a gente precisa é, olhando para cada passagem, tentar entender onde nós nos encaixamos e onde esta vontade de Deus, expressa através das Escrituras, traz para nós alguns parâmetros bem particulares. Hoje, especificamente, para falar sobre Isaías capítulo 6, nós iremos tocar em alguns assuntos bem complexos. Então, eu tenho que fazer uma escolha aqui. Não dá para a gente ser exaustivo ao falarmos de um capítulo inteiro, portanto, eu quero trabalhar um foco apenas em cima do capítulo inteiro, todo ele aponta para a mesma ideia, mas não é apenas a única perspectiva que poderia ser analisada dentro deste capítulo. O que eu quero chamar a atenção de vocês é exatamente sobre a atenção, ou seja, sobre onde nós colocamos a nossa atenção, ao que nós damos atenção e como nós damos atenção, principalmente quando falamos das coisas de Deus. Lá em João capítulo 12, verso 37, eu vou apenas citar isso aqui, diz assim, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? É engraçado que esta referência aqui do Evangelho de João, no 12:37, que eu falei para vocês, fala sobre algo que está no livro de Isaías, mas está lá no capítulo 53. Ou seja, o texto que nós iremos ler hoje, por mais que ele pareça um texto assim inspirador, ele é a vocação de um homem que era um profeta de Deus, sendo chamado para uma missão específica, e que no final, o próprio Isaías vai dizer lá no capítulo 53, que ele está vivendo uma crise de, tendo feito tudo o que Deus mandou ele fazer, ele está em dúvida sobre a eficiência daquilo que ele foi chamado para fazer. Ele diz assim, olha, eu fui lá, preguei, eu fui lá e dediquei a minha vida a fazer o que o Senhor queria, mas eu estou numa crise. A minha crise é, Senhor, quem creu em nossa mensagem?
Quem deu atenção àquilo que o Senhor mandou eu ir lá e falar? E essa crise é legítima, essa crise faz parte da vida de todos nós. Se todos os homens, mulheres, profetas, todos que você puxar na Escritura, viveram os seus momentos de verdadeira crise, não pressuponha que na sua caminhada a coisa também vai ser tão tranquila e tão óbvia. Aliás, isso geralmente é um sinal de que nós não estamos vivendo o verdadeiro Evangelho. Viver o Evangelho e buscar conhecer a verdade é algo que vai doer em todos nós. Porque aquele que acredita que já sabe todas as coisas, a própria Escritura diz que esse aí não sabe nem como convém saber ainda. Qual é a proposta, então? A proposta é de que nós vivamos em um constante desconforto. É o desconforto da descoberta, onde você dá atenção não apenas àquilo que lhe é conveniente, àquilo que lhe é confortável, mas você faz com que o seu entendimento esteja aberto a tentar ver algo novo. E ali então Deus fala com você, ou Ele bagunça aquilo que eram as suas certezas, e diante dessa situação você tem a possibilidade de viver uma crise. A crise de, poxa, será que eu havia entendido errado? Será que eu dediquei a minha vida à causa errada? Será que tudo aquilo que eu achava que era o conceito de felicidade não é? E essa crise será superada pela própria ajuda do Espírito Santo, pela própria ajuda dos irmãos, e na medida em que ela é superada, nós damos um salto de fé, alcançamos um novo patamar. Mas esse novo patamar não é um lugar também de plena estabilidade. Se você começar olhando para trás e dizer assim, não, é porque hoje o que eu sei, né, nossa, eu sou muito melhor do que eu era ontem, eu espero que isso seja verdade mesmo. Mas isso não significa que você já é bom o suficiente para não almejar o próximo passo. E mais, você é responsável por, na medida daquilo que diz que entendeu em Deus, você é o responsável em ajudar os outros se eles não entenderam. Só que nós vivemos uma época em que a coisa está muito complicada, porque nós criamos gavetas na nossa relação com Deus. Gavetas de modo que haja separação entre aquilo que eu sou na minha espiritualidade, aquilo que eu sou no meu trabalho, aquilo que eu sou com o meu dinheiro, aquilo que eu sou nos meus sentimentos, aquilo que eu sou na minha sexualidade, aquilo que eu sou com relação a todas as outras coisas. Até na política a gente tem uma gaveta especial onde a gente fala assim, a minha visão política é essa, e você tem que respeitar. Gente, esse papo de respeitar é a maior besteira que a gente já criou, porque, sinceramente, opiniões não foram feitas para serem respeitadas. Opiniões foram feitas para serem debatidas, porque a sua opinião e a minha não interessa. A única opinião que realmente interessa, porque ela é a verdade, é a vontade de Deus. Então você pode entender qualquer assunto da sua existência do jeito que você quiser, mas se não há disposição de que a gente coloque isso sobre a mesa e nós possamos juntos, assumindo a responsabilidade de investigar sobre o que está verdadeiramente alinhado com os princípios da palavra, e é óbvio que isso vai trazer desconforto, então nós estamos trancando a chave determinadas gavetas que nós não queremos que as outras pessoas acessem, e mais, nós estamos deixando nem mesmo Deus acessá-las. Não, mas Deus conhece o meu coração. Tudo bem, se você acha que Deus conhecer o seu coração conspira a seu favor, então você ainda não entendeu o que significa essa expressão. O fato de Deus conhecer o seu coração é a razão da sua condenação. Se Deus conhece o seu coração, é que você deveria estar agora em temor e tremor, dizendo assim, nossa, o Senhor conhece meu coração e por isso que eu tenho que destrancar tudo isso e trazer a luz e falar, Senhor, me ajuda. Porque o Senhor conhece meu coração e sabe que nele e dele não vem nada bom se o próprio Senhor não me ajudar. Então, este respeito que nós criamos hoje em dia, ele, de certo modo, gera um isolamento entre nós. Ou seja, nos tornamos seletivos em onde colocamos a nossa atenção. E aí, sabe o que é engraçado? Há um padrão bíblico nisso. Há um padrão bíblico que vem desde lá de Gênesis e chega até nós, algo que vai cada vez mais dando sinais de que o fim dos tempos, seja lá quanto tempo isso leve, vai tomando a sua forma.
Porque lá no começo, desde lá do livro de Gênesis, sabe quando começa toda a confusão no meio da humanidade? Através das confusões que são inerentes às questões da linguagem. Uma vez um povo resolveu juntar, e esse povo representava a humanidade, e construiu uma torre num lugar chamado Babel, para tentar chegar até no céu. E é engraçado porque essa ideia é imbecil. Mas eles conseguiram fazer com que a sua comunicação ficasse tão alinhada, mas tão alinhada, que a ideia imbecil pareceu absurdamente razoável. E Deus, em sua infinita misericórdia, foi lá e fez aquilo que era necessário para que essa obra cessasse. Ele foi lá e colocou confusão no meio daquela língua. Ou seja, todo mundo utilizar as mesmas palavras, saber falar a partir da mesma língua, não significa que aquilo que nós estamos falando, fazendo e dedicando a nossa vida, tem algum compromisso com aquilo que seja a vontade de Deus e com aquilo que seja uma causa pela qual vale a pena dedicar a sua existência. Então, a melhor coisa que Deus pôde fazer naquela ocasião foi bagunçar a língua, para que as pessoas dependessem um pouco mais da reflexão inerente ao esforço de tentar entender o outro. Porque simplesmente pelo fato de que falavam a mesma língua, acreditavam que pensavam as mesmas coisas, que entendiam da mesma maneira, e mais, que a realidade era algo assim como eles decidiram na sua própria linguagem. A corrupção do mal através da vida da humanidade naquela ocasião foi exatamente na língua. Mais adiante na Escritura, aliás, adiante até do texto de Isaías que a gente vai ler hoje, a gente tem outra confusão que acontece, outro ataque assim do próprio Satanás para tentar promover a destruição de toda a humanidade e especificamente do povo de Deus. Ela se dá através de uma derivação de Babel, que é exatamente a Babilônia. Só que a Babilônia, ela agora trabalha de outra perspectiva. Ela não está atacando apenas a língua, ela trabalha principalmente através da corrupção. A corrupção das pessoas, a corrupção dos valores, a corrupção do senso do que é certo. Mesmo que houvesse um amplo respeito a toda a diversidade cultural. Tanto é que o cativeiro babilônico, quando trouxe gente do mundo inteiro para lá, sabe quem que o rei Nabucodonosor e os outros lá queriam que frequentasse a corte? Aqueles que eram os melhores de cada lugar que foi dominado por eles. Eles não fizeram uma dominação de ir lá e falar assim, passa o exército e tudo, mata todo mundo, porque nós queremos a terra. A própria Babilônia entendeu que o que havia de mais precioso eram as pessoas. Então eles trouxeram as pessoas, principalmente as mais valiosas, aqueles que eram os príncipes desse mundo. Não o príncipe de título, mas o príncipe de aquela pessoa que representa algum valor. A beleza, a virtude, a inteligência. E todos esses foram trazidos para viver mais próximos da própria corte do rei. Assim é a história de Daniel e de outros. E qual foi a proposta, então, de corrupção ali? Exatamente de que estes pudessem contribuir com toda a riqueza que as suas culturas representam, que ambiente plural, de ampla aceitação, mas sutilmente sendo empurrados a um lugar onde eles se distanciariam da verdade. Dali um pouco, a sua devoção a tudo que é santo, a tudo que é divino, teria sido conduzida à adoração a algo que não é Deus, ao próprio rei e aos valores que expressa a Babilônia. E nos dias de hoje, sabe como é que nós enfrentamos esse mesmo tipo de ataque? Através de uma mistura de Babel com Babilônia. Nós conseguimos hoje sofrer por causa da linguagem, porque acreditamos que estamos falando a mesma língua, mas o coração de cada um parece que está pensando numa coisa completamente diferente, e ao mesmo tempo nós vivemos o ápice da degradação moral. É óbvio que nenhum moralismo salva ninguém. No entanto, gente, nós temos que tomar um extremo cuidado com os relativismos que se tornaram normais nos nossos dias.
Pessoas que começam a olhar para tudo e dizer assim, não, eu sou de Jesus, e o que não é esse evangelho puro, o resto tudo é tudo o mesmo chorume, o mesmo lixo, não tem valor. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Existem diferentes valores em todas as coisas. Por que você tem um carro mais novo e você quer trocar por um outro mais novo? Por que você não compra um carro de 50 anos de idade que está todo arrumadinho e é muito mais barato? Porque nós damos valores diferentes para cada coisa. Por que você quer um telefone mais novo, quando às vezes o seu telefone ainda duraria mais 2, 3 anos? Porque nós atribuímos valores às coisas de maneira diferente. Porque quando você vai comprar um livro, você vê lá, edição de bolso, baratinho, papel ruim, e você compra uma edição especial, com a letra maior, com capa dura, porque você atribui valor às coisas. De fato, as coisas têm. E acredite, até mesmo naquilo que é ruim, também há valores, há diferença. Mas todo pecado é a mesma coisa. Não é, isso não é verdade. Todo e qualquer pecado é mais do que suficiente para que nós sejamos separados eternamente de Deus. Isso é um fato. Essa é a realidade espiritual. No entanto, pecados têm diferentes consequências. Não dá para a gente tratar da mesma maneira, com o mesmo afeto e com os mesmos cuidados aparentes e exteriores, o pedófilo e o mentiroso. Às vezes aquele que foi pego em uma ou duas mentiras, nós ainda podemos ter estômago para colocar ele para trabalhar no Ministério Infantil. Mas o pedófilo, nós não podemos fazer isso. E eu não estou mandando matar, nem jogar para fora, nem excomungar, não é isso não. Mas nós precisamos preservar o irmão da possibilidade de que ele erre naquilo que a gente sabe que já é um grande problema e grave. Já tivemos casos, como eu já falei aqui nessa comunidade, de marido espancando a esposa, e aí a gente ter que ir lá para acudir, e o nosso posicionamento foi muito claro, a gente falou assim, é simples, vamos chamar a polícia, Maria da Penha, e aí a moça falou assim, mas aí meu marido vai preso. E isso? Mas a gente achou que a igreja ia ajudar. Não se preocupa, a gente faz trabalho na cadeia também. E sabe o que aconteceu? Ela preferiu sair da igreja e passar pano para essa história, sendo que não era a primeira vez, nem segunda e nem terceira, tá? Na época não tinha como fazer denúncia de terceiro, ela tinha que confirmar a denúncia. Hoje já mudou um pouquinho isso daí. Vocês acham que ela está casada? Eu tenho notícia que não. Ou seja, só adiou o inevitável, né? O que acontece? É óbvio que existem diferentes consequências para diferentes pecados. Isso em termos temporais. Mesmo que em termos de eternidade, todo e qualquer pecado se equivalha. No sentido de que qualquer pecado nos torna indignos da salvação. É por isso que a salvação é puramente pela graça de Deus. É obra do próprio Espírito Santo em nosso favor. E o ataque do inimigo nos nossos dias é exatamente naquilo que é os nossos conceitos de valor e na nossa linguagem. E hoje talvez seja uma das épocas mais desafiadoras, até hoje, né, na vivência da humanidade, porque numa vida de facilidades, mas minha vida é difícil. Mas não é igual numa guerra, não é igual na antiguidade que morria de doença por qualquer coisa. É que a gente gosta de reclamar, sabe? Então nós complicamos aquilo que não é complicado. E o que acontece é que no meio destas facilidades da vida moderna, o que ocorre é que nós começamos a alinhar a nossa linguagem, mas o nosso coração está distante. E por que está distante? Porque simplesmente nós usamos as mesmas expressões, mas não estamos pensando as mesmas coisas. Não estamos nos referindo às mesmas coisas. Dá para alguém comprar todo o dialeto de ser crente e ainda assim não ter parte com Deus. E o problema é que nós criamos gavetas na nossa existência. Enquanto nós estamos nesse dialeto comum, está tudo certo, vamos aqui construir a nossa torre. Agora, se a gente começar a entrar nos pontos mais problemáticos, naquilo que me causa desconforto,
Aí todo mundo quer pular fora. Entendendo isso, gente, é importante que venhamos compreender que essa questão do dar atenção é fundamental. E agora eu gostaria de ir com vocês no texto de Isaías 6. Abra lá a sua Bíblia, nós vamos ler o capítulo inteiro, são apenas 13 versículos, tá? Eu vou ler na versão NVI. Diz assim, Isaías 6:1: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Deixa eu só te dar uma explicação aqui para você tentar enxergar o que o Isaías enxergou. Isaías estava no templo. O templo era aquele templo que havia lá em Israel, que foi destruído 2 vezes, aliás, né? A segunda no ano 70, a primeira na ocupação babilônica. Ele estava no templo, ele estava perante o altar. E de repente, ele estando naquele lugar que existiu, que sobrou só o Muro das Lamentações agora, ele estando naquele lugar, ele tem uma visão. E nessa visão, ele vê adiante do altar, essa visão de um trono alto e exaltado. E é engraçado porque o pé direito do prédio é alto. No entanto, a visão que ele tem é de fato uma visão, porque ela transcende a própria estrutura do prédio. E fala aqui, né, que a aba da veste de Deus enchia o templo. E o templo é grande, viu? Então, lembre-se disso. Tudo que falar aqui do templo está falando do lugar onde ele estava. Ele não foi levado a outro lugar. Ele viu ali onde ele estava, tá? Verso 2. Acima dele, acima do trono, né, estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Eu sempre digo para as pessoas que falam, eu gostaria tanto de ter uma experiência com o sobrenatural, pede para Deus. E eu te ajudo a pedir para você, mas eu não quero ver serafim nenhum por enquanto, sabe? Porque se eu ver alguma coisa com 6 asas desse jeito, e se você sair pesquisando na internet por representações destes seres, tem várias, tá? Nenhuma é muito precisa, porque a quantidade de informações que a gente tem é sempre vaga. Mas o povo tem criatividade para desenhar esse negócio. Eu sei que eu já teria desmaiado ali mesmo, né? Mas peça a Deus, fala assim, Senhor, eu gostaria de ter uma experiência com o sobrenatural do Senhor, e que o Senhor me dê aquilo que eu aguento, tá? Quer ver uns anjinhos, uns capeta, isso existe, tá? Eu já vi bem mais do que eu gostaria de ver, e exatamente por conta disso, não faço questão. Mas se o Senhor quiser, eu estou aí, mas que eu não estou procurando, não estou mesmo. Verso 3, e proclamavam uns aos outros. Então são os serafins, que seriam uma figura de anjos dentro de uma certa hierarquia, que é complicada, viu, gente? A disciplina teológica que chama angeologia, que estuda os anjos, ela é altamente especulativa. E aí todo esse papo vai por um misticismo perigoso. A única coisa que você tem que saber de anjos é o seguinte, os anjos são muito superiores a nós em poder, e eles estão conseguindo ver o lado de lá e o de cá ao mesmo tempo, mas eles são espíritos ministradores, eles são servos. E acredite, eles não são filhos de Deus na perspectiva em que nós fomos chamados para ser, tá? Agora, cuidado com toda teoria que tenta, vou invocar os anjos, manipular os anjos. A Bíblia não te ensina a fazer isso, tá? Só olha e adora, tá bom, né? Adore a Deus, aliás, né? E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Verso 4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então agora você vai imaginar exatamente o que eu estou falando para você, é o prédio onde ele estava. Foi como um terremoto, só esses anjos falando entre si ali. O prédio, gente, as paredes eram de pedra e bota pedra nisso. Os batentes da porta é de madeira e madeira de verdade, do tempo que as árvores eram feitas de madeira ainda, sabe? Diferente de hoje, né? Hoje qualquer coisa de madeira que você vai é metal adesivado, plástico. Aqui é madeira mesmo. E
foi como um terremoto, e diz que o lugar se encheu de fumaça. Assustadora essa visão, né? Verso 5, então gritei. Agora eu estou entendendo Isaías aqui. Eu já teria gritado no comecinho da visão, né? Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Antes que alguém pergunte mentalmente, né, fala, mas ele viu Deus como se ninguém viu Deus. Todas as aparições de Deus que a gente encontra no Antigo Testamento, geralmente são referências associadas à figura do próprio Cristo, tá? Por isso que quando a Escritura diz, ninguém nunca viu Deus, e aí você fala, Moisés viu Deus de longe, Adão conversava com Deus na virada do dia, aqui ele teve uma visão de Deus. Pois é, Cristo está em toda a história. Toda vez que Deus fala com os homens, ele fala por intermédio do Filho, tá? Só uma dica para você. Então Isaías ficou aterrorizado, né? E disse isso tudo. Verso 6, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Tenaz é um alicatão de pegar a brasa mesmo, né? E onde ele pegou? No altar. Mas no altar não tinha brasa viva. Mas na visão ele viu isso lá. O que é brasa viva? Não é apenas acesa, tá? É alguma coisa que representa algo superior. Eu só sei que ele foi lá, catou essa brasa e veio e trouxe até ele. Verso 7. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Extremamente oportuno, né? A gente vê como que esta ocasião anuncia aquilo que há de acontecer, exatamente por conta de que é uma ministração da presença do próprio Cristo, né? Em Cristo já nada irá acontecer. Em Cristo na cruz ele fala, está consumado, agora tudo já está resolvido. Mas aqui é bem antes, né? Então o próprio Deus já está dizendo como que as coisas serão. E o mais interessante é você pensar que o sacrifício de Cristo na história, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que é como se ele ecoasse, tem a linha do tempo, tem Cristo aqui no meio, ele ecoasse como uma onda que vai para os dois lados. Ou seja, o poder da salvação de Cristo ecoa até mesmo retroativamente no tempo. Por quê? Porque Cristo não está preso no tempo. Ou você acha que um homem como Davi foi salvo por observâncias da lei? Não, foi um mentiroso, adúltero e tudo mais. Mas o coração dele estava no lugar correto e por isso Deus o perdoou. Olha que coisa legal isso, né? E é por isso que a gente tem que ler toda a Bíblia, toda a Escritura. Porque toda ela vai falar para nós sobre o Cristo. Verso 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Engraçado nós aqui, né? Deus falando a partir de si mesmo, no plural. Aquele seu colega que tem dificuldade de entender a trindade, a Escritura inteira é Deus sempre falando no plural. Lá em Gênesis já começa, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus sozinho não está sozinho, né? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Verso 9, e ele disse, vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. Olha que coisa interessante.
Deus está capacitando o profeta, dando para ele a mensagem, o próprio Deus invoca quem irá em nosso nome então para falar. Isaías se prontifica, ele é o cara certo, no lugar certo, com a missão certa, com a autoridade de quem tem autoridade para mandá-lo, e no entanto Deus está dizendo como é que as coisas vão acontecer. Por quê? Vamos continuar aqui. Verso 13, né? Isso. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: essas duas árvores, você podia cortar elas rente ao tronco. Daquele tronco que ficou só o toquinho ali na terra, elas brotam e surge uma árvore nova. São árvores atípicas, não é qualquer árvore que funciona desse jeito. Mas Deus estava dizendo que Ele permitiria o cativeiro babilônico e que Ele faria com que a desolação de fato alcançasse a vida de todo mundo ali, até que a obra fosse completada. E qual é essa obra que tem que ser completada? É exatamente um povo que não deu ouvidos a tudo que Deus havia falado. Afinal, esse povo aqui é o povo de Deus. É o povo que foi tirado daquela escravidão do Egito, que viu o mar abrir, que viu o pão cair do céu, que comeu carne, que viu água sair da pedra, que venceu seus inimigos com exércitos muito inferiores. Esse povo que viveu milagre após milagre, 40 anos andando, e eles tinham nuvem para trazer sombra, nuvem para proteger dos inimigos, nuvem para iluminar quando estava escuro e para aquecer quando estava frio. A roupa não ficava velha, a sandália não gastava. Ou seja, tudo preparado para que tudo desse certo. E exatamente este povo, onde ele se equivoca? Por não ouvir a Deus naquilo que Deus já havia dito, falando assim: olha, vocês agora considerem as coisas que eu estou dizendo. Vocês foram chamados para ser um farol para as nações. Vocês não são especiais porque, como vocês são bonitos e eu odeio o resto da humanidade. Não, mas vocês foram chamados para, vivendo aquilo que eu estou ordenando que vocês vivam, vocês não apenas serão abençoados, como serão aqueles que poderão abençoar o mundo todo. O mundo me conhecerá por intermédio da vida de vocês. Esse era o chamado da nação de Israel. Mas o que aconteceu? Eles deram atenção a outras coisas, as coisas que lhes eram convenientes, e exatamente por conta disso, chegou em uma certa medida de iniquidade, que Deus virou e falou assim: eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos resolver esse problema. Nós vamos ter que passar o trator e passar assim, caprichado. Nós vamos ter que arrancar todas as árvores, a ponto de todo mundo olhar e falar assim: acabou, não sobrou nada. E aí apenas aquilo que tem a verdadeira raiz, aquilo que representa esta verdadeira semente, é o que vai permanecer. Só que a pergunta que a gente precisa se fazer o tempo todo é se nós somos aqueles que, na nossa caminhada, estão se esforçando por viver de maneira atenta ao que Deus já nos falou e nas consequências óbvias que isso deveria desencadear na nossa vida. Que é, da mesma maneira que nós damos atenção, supostamente, ao que Deus está dizendo, nós também deveríamos dar atenção àquilo que nós estamos dizendo uns para os outros. Senão, para que serve a igreja? Nós estamos aqui fazendo apenas um rito místico, algo em que você vem, você é abençoado, recarrega suas baterias, vai embora para sua casa, e aí você vai gastando esse negócio até sábado que vem, bem tarde de sábado para domingo, a bateria está quase esgotando, aí você vem no domingo de novo para recarregar. Essa visão é uma visão terrível, é uma visão extremamente infantil e incoerente com aquilo que é o chamado de Deus para nós. Na verdade, o que nós deveríamos compreender é que o viver como parte do corpo de Cristo, que é a igreja, significa exatamente se compromissar com este conceito da edificação mútua. Ou seja, nós estamos aqui para nos abençoarmos mutuamente. Deus, na sua vida, na sua existência, de alguma maneira tem te enriquecido, de alguma forma que você é responsável por ajudar o outro naquilo que ele não tem. E eu não estou falando de dinheiro, porque dinheiro é sempre a parte mais barata.
As outras coisas é que são mais caras. Sobre como a gente, na nossa luta emocional, se enche de Deus para não apenas superar a sua adversidade, mas poder também ser aquele que expressa ajuda para o outro que está sofrendo. Ou você acha que Deus te deixa se ferrando em algumas situações da sua existência por puro sadismo? Ou não somos todos nós tentados e provados? Você não é provado para Deus saber quem você é, Ele já sabe, você é provado para você saber quem você é. A prova é para você. Agora, uma vez que você é provado, e você vive em luta, e você busca agora se tornar uma pessoa aprovada em Deus, para que é isso? Para botar mais uma pedrinha na sua coroa? Conversa fiada. Enquanto, na verdade, deveríamos estar assumindo esse papel de darmos agora atenção ao propósito da existência de todos nós. Ou seja, que essa nossa atenção às coisas de Deus se reflita, consequentemente, numa atenção àquilo que é o mais importante para Deus, que são os irmãos, são as outras partes do seu próprio corpo. Ou seja, você está sendo enriquecido em alguma coisa e você tem a responsabilidade de abençoar o outro nesta coisa que você tem e o outro aparentemente não tem, afinal é você que entendeu. Só que nós criamos gavetas. Nós criamos gavetas. Qual que é o propósito da igreja se não for essa mútua edificação? Nós colocamos limites dizendo onde Deus pode agir na nossa existência e onde Ele não pode. Onde o outro pode tocar na minha vida e na minha intimidade e onde ele não pode. E é por isso que nós temos tanta dificuldade de frequentarmos a vida uns dos outros. E aí a gente vai empurrando isso, falando que temos dificuldade de agenda, que temos dificuldade disso. Não, a gente tem dificuldade com aquilo que a gente cria dificuldade. Se nós soubéssemos todos que Cristo volta, não nessa segunda, mas na próxima, essa semana agora nós arrumaríamos tempo para tudo aquilo que é importante. E o pior é que pode ser que Cristo volte antes dessa segunda que eu estou falando para você, nós não sabemos. Então deveríamos o tempo todo estar inclinados no sentido de dedicarmos tempo e a nossa atenção àquilo que é importante. Agora, estamos fazendo isso? Acho que não. Tiago, capítulo 4, verso 8, diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Ele está falando aqui, olha, pecadores, limpem as mãos. Mas ele também diz, vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O que é a mente dividida? É exatamente você criar essas gavetas que eu falei para você. Olha, a minha espiritualidade é isso, o meu dinheiro é isso, o meu trabalho é isso, os meus sonhos e os meus planos são aquilo, e cada coisa eu tranco e destranco de acordo com a conveniência. Ora, gente, como seremos edificados se nós não nos colocamos numa postura de realmente abrir a nossa vida? E eu não estou pedindo para você vir aqui que conte a sua vida para todo mundo, mas é preciso que a gente seja voluntariamente contábil a alguém, a alguns dos irmãos que está andando com você e que pode te ajudar. Cuidado com os cúmplices, tá? Às vezes a gente tem uma tendência na nossa caminhada de igreja a procurar aquele que peca do mesmo jeito que você peca, para a gente conseguir validar um ao outro. E isso é péssimo. Você precisa se esforçar por andar com pessoas que naquilo que são as suas dificuldades, são melhores do que você, que possam te ajudar. E não adianta você projetar qualquer expectativa de que a igreja, enquanto instituição, vai resolver esse seu problema. Porque nós não temos nem essa vocação e nem essa autoridade. Nós, como pastores aqui, não podemos nem brigar com você, ainda se eu descobrir qual é o pecado que você comete, o qual eu não quero descobrir, eu prefiro não saber. Mas o seu amigo pode. Não apenas brigar com você, mas seu amigo pode te dar um murro no meio da cara, se for necessário, porque ele é seu amigo. Já tomou um murro de um amigo? Eu já tomei. Eu estou falando um murro leal, tá?
Aquele amigo que viu você numa situação em que você ia estragar a sua vida. E ele foi lá e te deu um tranco físico mesmo. E falou assim, se você fizer isso, eu vou te quebrar. Eu perdi um amigo por causa disso. Depois eu recuperei. Eu tive um amigo que ele ficava tão bêbado, mas tão bêbado, que eu falei para ele que a próxima vez que eu visse ele bêbado, amigo de faculdade, hein? Ele não era crente, não. Ele ia se arrepender. Ele nunca mais ia correr na vida dele, porque eu ia quebrar uma das pernas dele. E ele sabia que eu estava falando sério. Ele sabia. Você acha que ele fez um boletim de ocorrência, alguma coisa do tipo? Não, mas com o tempo ele falou assim, rapaz, essa foi a coisa mais em meu favor que alguém já fez em toda a vida. Apenas amigos podem fazer isso. É por isso que nós, como parte do corpo de Cristo, precisamos estar conectados uns nos outros. Precisamos estar compartilhando das nossas lutas, nossas angústias, e nos ajudando mutuamente até cumprirmos tudo aquilo que o Senhor deseja de nós. Que sejamos pessoas agora que não tenham mais a mente dividida, pessoas que tenham as suas mãos limpas e que tenham o seu coração purificado. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, diz assim, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Ou seja, não se conforme com as coisas do jeito que está, mas você precisa fazer com que a sua mente esteja preparada. Como é que você prepara a sua mente? Você tem que sair do seu ambiente de conforto. Não, mas eu já entendi esse negócio de evangelho. Tudo que você entendeu, eu garanto para você que dá para avançar um pouco mais. A minha dor hoje já é outra, tá? A idade vai trazendo essas dores. Essa semana eu estava comentando com o pessoal, eu falei assim, eu queria estudar isso, isso e isso. E aí falaram para mim, quando? Falei, pois é. Porque quantos anos mais eu vou viver? 40? Otimista? Eu acho que não vai isso tudo, mas digamos que sim. 50? Nos anos que me restam, não dá tempo de estudar, e eu estou falando de estudar coisas que têm a ver com as Escrituras, tá? No meu caso, tá? Você pode querer estudar qualquer outra coisa. Não dá tempo, nesses 40 ou 50 anos, de eu estudar tudo que eu quero. Então eu estou tendo que escolher. Eu tenho que olhar e falar, Senhor, eu sou nada perto de tudo aquilo que é possível saber. Imagina o que não é possível ainda, o que a gente só vai saber depois que morrer, né? Mas eu tenho que olhar e falar assim, eu tenho que escolher, porque infelizmente não dá para abraçar tudo. Então se você alcança na sua caminhada um entendimento de que, não, agora eu já sei tudo, cuidado. Cuidado, você está trancando gavetas perigosas da sua existência. Entendam então que não há crescimento, onde não há abertura, onde não há confissão, onde não há confronto, e onde não há inclinação para que a gente busque junto a verdade expressa nas Escrituras. Ano que vem, viu gente? Ano de política. Toda vez que tem eleição para presidente, tem gente que sai da igreja. Eu já vou esculachar agora, para depois ninguém falar que nós não dissemos. Você pode votar em quem você quiser. Nós não brigamos por isso há muito tempo. Mas nós também não deixamos ninguém fazer campanha aqui. Está escrito aqui no púlpito, ó, sola escritura. Aqui nós pregamos Bíblia. Tá? Não, mas o fulano vai votar não sei o que lá. Gente, Deus salva gente burra também, então você vai ter que entender o outro que você não concorda. Porque às vezes ele é burro ou às vezes é você. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Não é política que nos separa. Não é visão sociológica que nos separa. É a gente não ter uma inclinação para ouvir o que o outro está dizendo e tentar entender o que o outro está dizendo. Lembra que eu falei que eu acho que respeito à opinião é besteira? Nós temos essa mesa onde a gente pode se sentar e entendendo que na cabeceira dessa mesa está o nosso Deus e o nosso Pai. E à direita dele está o nosso Senhor Jesus Cristo.
E que nós, como parte dessa mesa, podemos fazer de tudo ali, mas nós temos que entender diante de quem nós estamos, e mais, entender que levantar dessa mesa ou virar a mesa não é uma opção. Se nós entendêssemos isso, nós poderíamos conversar sobre qualquer assunto em outra perspectiva. Porque em quem você vota não faz a menor diferença para a vida dos outros, curiosamente. Mas a gente não discute as outras questões que são inerentes a isso. Que são os valores que você carrega nas suas minúcias. Ou seja, nós não estamos abertos a conversar sobre as coisas que são difíceis. Quais? Todas elas. Só seremos verdadeiramente família de Deus o dia que a gente entende que, independente das eventuais divergências ali, nós estamos numa mesma mesa. E nós temos a responsabilidade de vivermos de maneira coerente. Agora, buscar a coerência não vai ser esse respeito amplo e passação de pano para tudo. Vai ser exatamente o esforço da gente, em lágrimas, colocar o nosso coração diante da mesa, exposto. Vamos conseguir essa uniformidade? Duvido muito, acho que só morrendo para conseguir isso. Nunca respeitaremos opiniões plenamente uns dos outros. Isso não faz nem sentido. Você quer que eu respeite a sua opinião e desrespeite a minha? Agora, se a gente colocar as duas na mesa, nós podemos às vezes comparar. Aí você pega um pedaço da minha, eu pego um pedaço da sua, e a gente sai com uma terceira daqui. Eu acho que a ideia era essa, né? Depois em quem você vai votar, nem me conta, sinceramente. Mas todas as eleições a gente vê gente saindo da igreja, acusando os outros de pensarem assim, e os outros saem porque acusaram os uns. E legal que saem os dois. E nós que estamos aqui não temos nada a ver com isso. Então já vamos avisar agora, tá? Se alguém brigar ano que vem por causa de política, você é burro, tá? Porque nós estamos te avisando já. Nós estamos te avisando já. Nós não temos concordância entre nós, velho, sobre essas coisas. E vocês estão achando que vão chegar nesse ponto. Gente, isso não é o mais importante. O mais importante é, independente destas coisas, quando nós sentamos na mesa e nós rasgamos a nossa vida, ali tem verdadeiramente confissão, confronto, inclinação para tentar entender o coração do outro. E para tentar entender como isso tudo se sustenta ou não à luz da palavra de Deus. Eu ando com gente que pensa diferente de mim em muitas coisas, quando eu reconheço que a pessoa está indo no mesmo caminho, que é o único caminho que o Evangelho propõe para nós. Então, meus irmãos, que nós possamos entender essa responsabilidade. Aqui em Isaías, o final desse capítulo é muito ruim. Você começa a perceber que o cara certo, com a mensagem certa, a autoridade dada por Deus, ele vai falar e as pessoas não entenderão. Você quer ser aquele que vai ser destruído por Deus? O mesmo Deus que aqui trouxe a impossibilidade de que essas pessoas entendessem alguma coisa, é aquele que veio pessoalmente e explicou cada uma delas aos seus apóstolos. E disse que eles agora não falassem com os outros por parábolas, mas falassem claramente e explicassem claramente tudo aquilo, e com as suas próprias vidas, tudo aquilo que eles aprenderam do próprio Cristo. É isso que a igreja representa. Agora, nós estamos dando atenção a isso? Nós estamos buscando a verdade? Ou você quer ouvir aquilo que você acredita que é a verdade através da boca das outras pessoas? Isso não faz o menor sentido. Se nós não queremos ser como esses do final do capítulo 6 aqui de Isaías, então nós temos que falar com quem? Nós temos que falar com o próprio Deus. Aquele que endurece corações, que faz os ouvidos serem surdos, que faz o coração não alcançar entendimento, é o mesmo também que dá o entendimento. É o mesmo também que muda todas as coisas para que a gente possa entender tudo. Então, gente, é Deus que gera em nós tanto querer quanto realizar. Você quer? Eu acho que sim, afinal não estaríamos aqui. Bom, talvez você não esteja aqui mais semana que vem, mas eu não posso fazer nada. Mas não estaríamos buscando Deus se o próprio Espírito Santo não estivesse trabalhando na nossa vida e dizendo, você é meu.
E sendo isso um fato, sendo isso uma verdade, que a gente possa nesse momento se colocar diante do Senhor e clamar para que o próprio Senhor, que faz com que muitos não percebam a verdade explícita, Ele possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso entendimento para que a gente se dedique à verdade e à busca da verdade. Vai trazer desconforto? Claro. Vai trazer dores? Muitas. Mas vale a pena. E é o que mais vale a pena. É a única razão pela qual a nossa existência se justifica. Nesse espírito, meus irmãos, eu gostaria de orar com vocês, e que a gente pudesse se apresentar diante de Deus nesse momento. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, o Senhor que conhece o nosso coração e sabe o quanto não há nada de bom nele, se não vier isso do próprio Senhor. Clamamos pelo mover do seu Espírito na nossa existência. Clamamos, Senhor Deus, pelas situações em que temos tido um coração inflexível, duro, não disposto a ser confrontado naquilo que nós pressupomos que já sabemos, de modo que a gente tem se fechado exatamente para aquilo que é a provisão do Senhor para a nossa edificação, que é a vivência da família, que é a tua igreja. Perdoa-nos, Senhor, pelo quanto podemos ter sido insensíveis até aqui, e ajuda-nos a nos inclinar na direção dos nossos irmãos, a nos inclinar genuinamente na busca pela verdade do seu Evangelho. Que as gavetas da nossa existência sejam destrancadas. Que não haja nenhum lugar sobre a nossa vida onde o Senhor não reine soberanamente e onde, segundo a sua vontade, nós estejamos tentando nos poupar naquilo que o Senhor não quer que sejamos poupados. Cura-nos, Senhor. Cura-nos da nossa insensibilidade. Cura-nos, Senhor Deus, da arrogância de acreditarmos que já compreendemos todas as coisas. Já sabemos tudo o que é necessário e nada mais há a acrescentar. Coloque sobre nós da humildade, coloque sobre nós, Senhor Deus, de um espírito de mansidão e de um espírito que, da mesma maneira que clama perante o Senhor como Pai, nós também possamos clamar perante uns aos outros como irmãos. Não apenas como uma expressão que foi banalizada, mas em verdade, entendendo a importância que cada um que o Senhor tem colocado ao nosso lado tem nessa jornada para que possamos completar a caminhada que o Senhor nos propôs, Pai. Que o Senhor não seja visto em mim, mas que o Senhor seja visto em nós. Que a tua glória seja percebida através da unidade que o seu Espírito gera através de nós, Senhor Deus. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém.